Tem uma música do Philip Phillips. Não tenho dificuldade de falar Philip Phillips. O Philip Phillips. Tem uma música do Philip Phillips. Tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de falar Philip Phillips. Philip Phillips. Por que ele se chama Philip Phillips? Enfim, tem uma música do Philip Phillips que se chama Home. E tem uma parte dela que eu quero destacar. Eu vou destacar um trecho longo da música. Diz assim: segure-se em mim enquanto vamos, enquanto descemos por este caminho desconhecido. E embora esta onda esteja nos amarrando, apenas saiba que você não está sozinho, porque eu vou fazer deste lugar o seu lar. Acalme-se, tudo vai ficar claro. Não preste atenção aos demônios, eles enchem você de medo. O problema pode arrastá-lo para baixo. Se você se perder, você sempre pode ser encontrado. Apenas saiba que você não está sozinho, porque eu vou fazer deste lugar o seu lar. Bom, no último vídeo eu falava sobre a existência de alguns territórios. E eu disse que cada pessoa precisa ser capaz de assumir a responsabilidade, a sua posição de autoridade sobre esses territórios que fazem parte da sua vida. Só que aí, no último vídeo eu falei como isso se daria quando a gente está lá no início da nossa vida, na nossa infância. E aí eu falei sobre como é importante o papel dos pais, das pessoas que estão ali participando da nossa criação, justamente para nos ajudar a ter uma percepção de quais são esses territórios, né? Enxergar esses territórios e assumir justamente essa nossa posição de autoridade e de pessoas que devem administrar isso, né? Então, se a gente tiver um desenvolvimento saudável dentro da nossa família, na nossa infância, a tendência é que isso ocorra de forma natural e favoreça muito o alcance da autonomia dessa pessoa. E aí, ao longo daquele último vídeo, eu falei sobre como deveria ser a atuação dos pais em relação a isso, né? Com algumas coisas que eles deveriam evitar e, geralmente, o que eles deveriam fazer para favorecer esse desenvolvimento saudável. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando a atuação dos pais é justamente negativa, quando o ambiente é negativo, quando as pessoas que estão envolvidas na criação desse indivíduo não favorecem, pelo contrário, né? Quando tudo vai acabar levando esse indivíduo para um retraimento, ao invés de uma expansão dentro desses territórios. Então, eu queria começar falando sobre um tipo de educação que existe, que é a educação behaviorista. A educação behaviorista se baseia em uma abordagem da psicologia que vai trabalhar justamente com recompensa e punição. Então, para a gente entender isso melhor, a gente pode pensar nos nossos animais de estimação. Então, quando a gente quer que o animalzinho faça xixi no lugar certo, a gente dá um reforço positivo quando ele acerta o lugar, dá um reforço negativo quando ele erra o lugar. O que é esse reforço? Às vezes é o petisco, às vezes o reforço negativo é uma bronca, né? A gente fala mais ríspido com o bichinho para ele entender que não pode fazer ali. Quando o bichinho acerta, a gente faz uma festinha, a gente dá uma agradadinha, a gente dá um negocinho para ele beliscar e aí ele fica felizinho e ele entende que essa recompensa faz ele entender que ele acertou o lugar de fazer xixi. E aí a gente está, então, moldando o comportamento do bichinho através de recompensa ou punição. E ele vai percebendo, então, que quando ele acerta o lugar de fazer xixi, ele recebe a recompensa. Quando ele não acerta, ele não recebe o biscoitinho. E aí, conforme ele vai percebendo essa repetição de recompensa, vem, a recompensa não vem, ele vai moldando o seu comportamento e sendo condicionado para fazer aquilo que a gente espera que ele faça. Bom, sobre os territórios que eu falei, lembrando que aqueles territórios eram sentimento,
pensamento, corpo e ambiente, foram esses os territórios que eu abordei, pode acontecer da família através justamente de um condicionamento, fazer com que você, ao invés de se expandir nos territórios, se retraia. É importante entender que essa abordagem behaviorista, ela pode ser benéfica. O uso de recompensa pode ser usado de forma correta. Então, por exemplo, quando eu elogio meu filho, elogios são ótimos. Elogios são, na verdade, essenciais. E os elogios, eles têm aí um caráter um tanto behaviorista de recompensar para que aquilo faça com que a pessoa se sinta valorizada e reconhecida e tenha um estímulo nisso para continuar se esforçando, né? Então, assim, o elogio usado da maneira correta, né? Não de uma forma superficial, elogiar por elogiar, ou encher a pessoa de elogios sem que isso seja de fato sincero, né? A gente sabe que o elogio poderia ser usado para manipular, né? Eu posso ficar te elogiando para te manipular, sei lá. Mas assim, o elogio usado de forma sincera, principalmente para reconhecer o esforço dos filhos, é muito, muito positivo. É muito melhor você usar o elogio que reconhece o esforço do que você encher a pessoa de crítica por aquilo que ela ainda não conseguiu fazer, né? Então a ideia de premiar o filho por alguma coisa também. Não tem nada de errado em premiar. O que a gente não pode é condicionar essa pessoa a ficar sempre buscando por uma premiação. E existem alguns pais que fazem isso, de estar sempre colocando metas para os filhos, e aí quando eles alcançam essas metas, eles dão um tipo de premiação qualquer que seja, alguma coisa que o filho queira, sabe? Então, se torna sempre uma barganha. Não é saudável que a pessoa faça coisas sempre pensando em receber uma premiação e que tudo seja uma barganha. Ela tem que fazer as coisas porque essas coisas têm sentido para ela, porque a recompensa, às vezes, tem que ser a satisfação em estar fazendo algo no que ela acredita, entende? Então, as premiações, elas podem ser usadas, elas só não podem ser excessivas e não podem ser o motivo da vida da pessoa, né? Ficar buscando por recompensas. Muito bem. Mas a gente vai ver aqui, então, como esse condicionamento baseado na recompensa e na punição pode ser prejudicial quando utilizado por pais que só estão focados no controle dos filhos. Então, no vídeo anterior, eu também falei que tem alguns pais que eles perdem de vista que eles estão preparando pessoas para serem independentes, capazes, autônomas e responsáveis pelas suas próprias vidas, né? Que esses pais não vão estar ali para monitorar essas pessoas para sempre. Eu disse que os pais perdem isso de vista e ficam muitas vezes obcecados em controlar os filhos. Algumas vezes é mais até do que obsessão por controle. Às vezes a gente pode ter pessoas nessa família que têm personalidades problemáticas e que tenham uma falta de empatia. E aí, quando a gente tem pessoas com personalidades problemáticas e ausência ou pouca empatia, aí a gente tem um cenário bem mais grave, digamos assim, para a pessoa que vai se desenvolver dentro dessa família. O que eu estou querendo dizer com pessoa com baixa empatia, problema de personalidade? É que talvez as pessoas que estão responsáveis aí pela criação desse indivíduo, elas tenham a intenção de prejudicá-lo, ao invés de contribuir com o bom desenvolvimento dele. Isso existe também. A pessoa ela tem a intenção de sabotar o desenvolvimento desse indivíduo. A gente já falou aqui sobre narcisismo, né? Então, existe uma playlist aqui em que eu falo sobre o narcisismo, e então eu não vou entrar muito no aspecto do narcisismo, mas eu vou falar realmente como que isso acontece em relação a causar o retraimento dessa pessoa dentro desses territórios. Então, eu tinha dito que o território pode ser sentimentos, pensamentos, corpo, ambiente, né? Vamos pensar então que o território aqui se refere aos sentimentos.
Suponhamos então que o território dessa pessoa é este aqui que eu delimitei. Esse é todo o limite do território dela. O território dos seus sentimentos. Mas ela só está conseguindo se expandir até aqui. Adriana, eu não estou entendendo nada. O negócio é o seguinte, a pessoa teve alguma coisa aconteceu na vida dela, alguma realização específica, coisa que ela conseguiu realizar muito boa, ela se sentiu muito feliz, ela chegou em casa para compartilhar essa coisa maravilhosa que aconteceu. E aí quando ela chega lá para compartilhar isso, as pessoas, ao invés de partilharem dessa felicidade, elas jogam um balde de água fria nela. Talvez destacando o lado negativo disso. Tem alguma coisa muito boa que aconteceu, ela está muito feliz, mas quando ela chega na casa dela e ela relata isso, nossa, aconteceu uma coisa incrível comigo. Essas pessoas não são capazes de comemorar. Elas, no mesmo momento, destacam alguma coisa negativa ou com que ela devia se preocupar. Então, eles trazem um contraponto negativo para diminuir o nível de felicidade dela. Vamos supor que existisse mesmo nessa situação alguma coisa negativa que ela não estava parando para pensar sobre aquilo, com o qual ela devesse se preocupar. Ainda que isso tivesse, que isso existisse, qual era o problema de comemorar com ela aquele momento de felicidade? Por que aquelas pessoas pulam a etapa da comemoração e vão direto pro problema que elas precisam destacar? Isso é uma situação, certo? Agora imagina que eles fazem isso sempre. Que isso é um método. Toda vez que essa pessoa fica muito feliz porque alguma coisa aconteceu, porque ela realizou alguma coisa, porque ela está na expectativa de realizar um sonho, um plano, ela teve algum resultado fantástico, ou ela conseguiu alcançar alguma meta, ou ela conseguiu dar um passinho em alguma coisa que ela estava buscando, querendo, se esforçando. Toda vez que ela vem para contar isso, toda vez que ela fica feliz com isso, toda vez que algo faz com que essa pessoa se sinta empolgada, otimista, alegre, as pessoas que estão ali recebem isso dando um reforço negativo ou dando um retorno negativo em cima daquela felicidade que ela está sentindo, diminuindo a felicidade dela imediatamente, baixando o nível de felicidade dela imediatamente. Quando isso acontece toda vez, o que a gente tem? O condicionamento de um reforço negativo que está dizendo para essa pessoa, baixa a sua bola, baixa o seu otimismo, você não tem direito de se sentir tão feliz assim. Porque há riscos, há problemas, há coisas pelas quais você deve se preocupar, coisas pelas quais você deve sentir medo, coisas que podem não dar certo. Então, assim, ok, existem coisas. Existem coisas que podem não dar certo, existem coisas que a gente sabe de todas essas coisas que podem dar errado, que viver é um risco, mas por que toda vez que essa pessoa está feliz, as pessoas colocam um teto aqui na felicidade dela? As pessoas dão esse retorno negativo para meio que barrar a felicidade dela naquele momento, e o cérebro dela, que naquele momento estava olhando para as coisas com otimismo, que estava celebrando por alguma coisa, que estava reconhecendo suas conquistas, ele nesse mesmo momento ele é obrigado a olhar para um lado obscuro de preocupação, de perigo. Isso então sendo repetido, vai gerando um condicionamento e vai modelando essa pessoa para ela entender que ela não pode passar daqui quando a gente está falando de alegria, felicidade, otimismo, contentamento. Então ela tem essa barreira aqui que ela não pode transpor. E isso é um exemplo, entende? Essa barreira aqui
pode ser colocada em relação a diversas coisas, com esse reforço negativo. Então, essa pessoa, ela não consegue se expandir satisfatoriamente no seu território, dos seus sentimentos. Ela está recebendo reforços negativos que fazem ela parar aqui nessas barreiras. O que a gente tem aí? Uma pessoa que vai se retraindo, né? Então, esse retraimento, ele com o tempo pode ser tão grande que ele vai levar a uma paralisia. Ele pode acabar levando a uma paralisia. Então, nesse caso, a pessoa ela acaba ficando imobilizada, ela já não consegue mais passear pelo território dos seus sentimentos de uma maneira saudável. Por quê? Porque esse território ele começa a aparecer arriscado demais, perigoso demais, impossível de se dominar. Entende? Se no lugar de sentimentos aqui, a gente estivesse falando do território dos pensamentos. Então vamos pensar. Nesse caso, o que recebe reforço negativo, retorno negativo, né? Na onde que se coloca essa barreira? Nas ideias da pessoa. Então, nesse caso, toda vez que ela apresenta uma ideia, aquela ideia pode ser invalidada. A invalidação vai causar uma grande limitação aqui na capacidade que a pessoa tem de administrar esse território. Invalidar quer dizer que eu não dou crédito para suas ideias, quer dizer que eu não levo a sério o que você pensa, quer dizer que eu não acredito no seu potencial de pensar, de construir suas ideias. Nesse caso aqui também pode-se usar distorção de fatos. Então, quando a pessoa ela fala a verdade do que aconteceu com ela, a pessoa mal intencionada que quer manipular, que quer enfraquecer a capacidade de pensar dela, pode desmentir o que ela está dizendo, ainda que saiba que é verdade. Pode distorcer os fatos. Então, o que essa pessoa está fazendo é invalidando a verdade que ela está expondo, o que também faz com que a pessoa tenha dificuldade de se expandir nesse território dos pensamentos, não ouvir o que ela tem a dizer. Por exemplo, quando a gente não escuta o que uma pessoa tem a dizer, a gente está cerceando, a gente está limitando, a gente está podando a capacidade que ela tem de pensar, de se expor, a gente está dizendo para ela que aquilo que ela tem, as contribuições que ela tem para trazer não são importantes, que aquilo não merece atenção, né? Com o tempo, ela vai se retraindo cada vez mais, ou seja, ela guarda seus pensamentos para ela. Ela para de expor seus pensamentos e ela não acredita mais na relevância das suas ideias. Ela começa a duvidar da importância daquilo que ela tem para contribuir. Ela começa a duvidar até na sua capacidade de análise. E aí a dúvida é algo que acaba se proliferando aqui, nesse caso. Né? Então, esse reforço negativo que vai fazendo com que a pessoa não confie mais nos seus pensamentos, também vai plantando muita dúvida nela. Plantando muita dúvida em relação à sua capacidade de pensar, à sua capacidade criativa, à sua inteligência, né? E aí também ela vai se retraindo, não se expande nesse território, acaba subestimando a sua própria capacidade de pensar. Esse território também poderia ser o corpo, né? Eu fiz um vídeo aqui recentemente em que eu falava sobre uma pessoa que foi criada numa família em que recebia críticas excessivas, e era um exemplo, claro, né? Um exemplo que eu inventei. Uma pessoa que recebia críticas excessivas em relação aos seus hábitos alimentares. E ainda que ela não tivesse nada de errado, questão nenhuma em relação à sua alimentação,
ela podia acabar desenvolvendo distúrbios alimentares e problemas com a própria imagem, né? Então, pode ser que a pessoa esteja em um ambiente em que existem críticas excessivas que vão ser o reforço negativo que essa pessoa vai receber em relação ao seu corpo, em relação à sua alimentação, em relação à sua aparência. Então, isso pode ser de maneira mais aberta, mas pode ser de maneira meio indireta. Então, esse reforço negativo pode ser sempre uma crítica àquilo que você está vestindo, pode ser sempre uma crítica ao seu peso, enfim, diversas críticas relacionadas à sua aparência. Pessoas que estão sempre fazendo um comentário, sabe? Achando que tem toda essa liberdade de determinar ou de opinar sobre aquilo que você escolhe em relação à sua aparência. Críticas muito cruéis, se forem direcionadas para uma criança, podem ser devastadoras. Agora, e aí, se você cresce nesse ambiente em que você está sempre sendo muito criticado em relação à sua aparência, em que tem sempre algo sendo questionado em relação à sua aparência, essa pessoa ela pode se sentir mesmo inadequada. Então ela não se sente mais bem na sua própria pele, o que é muito cruel. Ela não se sente confortável na sua pele, entende? Então existe um retraimento e a pessoa ela não consegue se sentir confortável de se expressar corporalmente, de expressar o seu próprio estilo, o seu jeito de ser. Ela não se sente mais bem para se mostrar como ela é, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma pessoa que não está ocupando plenamente o território, só que aí o território que é do seu próprio corpo, né? Eu acho que vale a pena falar aqui que eu diria que a gente tem que lembrar que para as mulheres é extremamente difícil se sentir à vontade e confortável no seu próprio corpo, porque a gente tem, no caso das mulheres, a questão da objetificação. Então, as meninas, conforme elas vão crescendo, elas vão começando a perceber a objetificação, de que o corpo delas é visto como um objeto, né? O que é terrível para a pessoa que está se desenvolvendo ter de lidar, né? Porque como é que você vai se sentir confortável no seu próprio corpo se existe esse olhar tão agressivo de ver a mulher como um pedaço de carne, né? Então, é por isso que é muito importante que os pais ajudem essas meninas quando elas estão crescendo, né? Para que elas consigam manter uma visão saudável e se manterem confortáveis nos seus corpos, né? Para que elas consigam se blindar dessa visão de objetificação do corpo feminino, né? E aí também tinha o território, que é o próprio ambiente, né? O ambiente pode ser, se você ainda mora com seus pais, com a sua família, pode ser o seu quarto. Mas se você já mora sozinho, pode ser a sua casa, né? O ambiente pode ser o seu escritório. O ambiente é o seu espaço, o espaço que pertence a você. Pode ser que você tenha sido criado num lar que não respeitava o seu espaço. Aí, isso pode trazer para você uma dificuldade de se impor às vezes. Entende? Porque ocupar o seu território e a autoridade que você tem aqui é justamente entender que você precisa se impor frequentemente. Porque as pessoas, elas são invasivas. As pessoas, elas são desrespeitosas, muitas vezes. Então é preciso que você seja capaz de se impor, de delimitar as barreiras, as fronteiras que você não quer que as pessoas ultrapassem. Entende? Então não tá tudo bem invadir seu espaço. Assim como não tá tudo bem querer dar palpite na sua aparência, assim como não tá tudo bem invalidar seus pensamentos ou seus sentimentos. Então, é preciso entender que existem muitos e muitos momentos em que a gente precisa se impor.
e que a gente precisa delimitar barreiras. E a gente não pode, jamais, hipótese alguma, se retrair, diminuir a nossa atuação dentro do nosso próprio território. É preciso que você ocupe a totalidade do seu território. Você não pode se retrair, porque se você se retrai, quer dizer que estão invadindo o seu território. Isso nunca pode ser aceito. As pessoas entram no seu território a convite, com data e horário agendado. Se a gente fosse olhar para essa explicação que eu estou dando aqui de uma outra maneira, a gente poderia pensar que a pessoa, ela carrega uma luz. Quem já não ouviu isso, né? Deixe a sua luz brilhar. A pessoa, ela tem uma luz que deve irradiar, que deve se expandir, que deve iluminar. Essa luz, então, pode se expandir ou pode se reduzir. Talvez você esteja reduzindo a sua luz já faz um tempo, né? E isso é um problema, porque essa luz da qual estou falando é justamente a sua autenticidade, a sua verdadeira identidade, aquilo tudo que você é e que deve ser. Então, talvez você tenha tido que lidar com tantas resistências a essa luz, entende? Gente colocando limite na sua luz quando ela tinha que brilhar em todo o seu território. Então, talvez você esteja encontrando sempre tanta resistência para deixar sua luz brilhar que você desistiu de expandir sua luz e aí você retraiu. E aí, talvez você já tenha ouvido por aí que as pessoas falam assim, as pessoas têm luz e sombra, né? Ah, todo mundo tem luz e sombra. Você precisa enfrentar a sua sombra. No caso da sombra, quando a gente pensa em sombra, a gente logo pensa em aspectos indesejáveis, coisas sombrias, de fato, né? Que a gente tem na nossa personalidade. E aí uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar. Talvez você tenha jogado na sombra justamente coisas que são boas, que são desejáveis, aspectos bonitos, aspectos agradáveis da sua personalidade. Por quê? Por causa do condicionamento que te moldou para que você não conseguisse se expandir satisfatoriamente nos seus territórios. Então você pode ter jogado lá para sua sombra seus talentos, algumas das suas virtudes, alguns aspectos criativos, características extremamente interessantes que você tem, coisas originais, coisas admiráveis. Pode ter um monte de coisa incrível da sua personalidade, quem você é, que você jogou na sombra, naquele lugar do seu território que a luz não alcança, entende? Que você não percebe mais. Você não consegue mais perceber aspectos extremamente desejáveis, bonitos, admiráveis da sua personalidade, porque você pode ter passado por esse condicionamento que te moldou a não conseguir se vestir de si mesmo e assumir aspectos autênticos, seus, genuínos de quem você é. Ah, Adriana, então na sombra não tem só coisa ruim por lá. Se eu for lá visitar a minha sombra, eu não vou encontrar só coisas tenebrosas, monstros assustadores. Pode ser que eu encontre uma coisa legal, uma coisa bonita? Pode. Pode ser que tenha uma montanha de coisas legais e bonitas na sua sombra que você simplesmente não achou que tivesse o direito de olhar de frente. Talvez você tenha sido treinado para ter medo do seu próprio potencial, entende? Então, quando a gente passou por esse condicionamento de ter medo de ocupar o nosso próprio território, a gente não vai conseguir ocupar ele todo de uma vez, de hoje para amanhã, né? Porque isso está no processo de
ir recuperando sua autenticidade, alcançando sua autonomia, está no caminho para o florescimento, que não acontece do dia para a noite, mas deve ir acontecendo pouco a pouco. Então, a minha sugestão é que você tente ocupar um pouquinho mais do seu território a cada dia, né? Então, como é que hoje eu posso ser um pouquinho mais eu mesmo? E o que é ser um pouquinho mais eu mesmo? É justamente você tem que ter coragem de olhar para aquela pessoa que você quer ser e que parece muito distante e que parece que você não tem direito de ser e que parece que você nunca vai alcançar, mas tem uma ideia de você que é maior do que você é hoje, entende? Tem uma ideia de você que é mais plena, que é mais autêntica, que é mais verdadeira, que é mais realizada. Tem, não tem? Se você parar para pensar, tem. Ainda que talvez você consiga meio que pensar sobre ela, difícil é você sentir que você pode ser ela, não é? Então, para se tornar essa pessoa que a gente tem aqui na nossa mente, que é uma pessoa talvez mais madura, que é uma pessoa talvez mais corajosa, que talvez seja uma pessoa mais atuante, né? Sei lá o que é essa pessoa aí que você imagina que você pode ser, né? Num nível mais pleno. Mas ela tem aí algumas características, né? A gente não vai conseguir se tornar essa pessoa num salto, né? Mas a gente consegue dar passos para se tornar um pouco mais como essa pessoa que a gente almeja ser. Então, hoje, como eu posso ser um pouquinho mais como essa pessoa que eu almejo ser? O que é essa versão melhorada que eu gostaria de ser? O que ela tem que eu admiro tanto? E como é que eu poderia ser um pouco assim hoje? Entende? É uma maneira de você ir recuperando o seu território. É uma maneira de você ir expandindo aos poucos essa luz que você teve que retrair, né? Então, e é importante que você saiba que eu não estou falando de você fingir. Sabe aquele ditado que tem por aí? Eu não me lembro direito como que fala, porque ele vem do inglês, eu acho, mas é tipo, finja até que você seja. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando para você fingir ser algo que você gostaria de ser. Eu estou falando para você ir se tornando aos poucos. Porque se você tentar fingir, você não vai se sentir confortável no território. É necessário que você se torne, não que você finja. É para você ocupar seu território, porque você é autoridade dentro dele. Se você finge, parece que você não tem autoridade aqui dentro. Você precisa fingir? Então, não é para fingir ser algo até que você se torne, é para ir se tornando aos poucos. Então, quando a gente, por exemplo, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa que tem medo de falar em público. E aí você vai fazer uma apresentação, você veste um personagem e naquele dia você dá um jeito e faz a palestra. Só que quando você faz isso vestindo um personagem, você faz um esforço muito maior e você não se sente verdadeiro. Não é para vestir um personagem, para fazer aquilo que você quer fazer. E é tudo meio complexo, né, de explicar isso. Mas assim, é para ser de verdade. Entende? Não é para vestir uma roupagem. Hoje eu vou vestir essa roupa da pessoa que fala em público. Porque aí você meio que se perde no personagem. Não. Como é que é você falando em público? Não um personagem que as pessoas queiram ver. Não um personagem que as pessoas vão gostar. Como que é você falando em público? Do jeito que você vai gostar. Do jeito que você quer ser falando em público. Isso é se tornar. Eu gosto de mim falando assim em público. Porque se eu visto um personagem, eu tô pensando, as pessoas gostam de mim falando assim em público, jeito errado. Ocupar seu território é
Ok, eu estou me sentindo confortável falando assim em público. Esse sou eu falando assim em público. Então, realmente a gente não vai conseguir fazer a mudança do dia para a noite, mas a gente vai fazendo a mudança gradualmente até ocupar todo o espaço do nosso território, que é nosso por direito, né?